Olá, eu sou Tota, esse é o meu podcast, minha sala segura, meu quarto do pânico, o meu submundo, onde eu compartilho algumas ideias, conselhos, reflexões, paranoias. Então aumentem o som, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem através das caraminholas da minha mente. Como a gente ousa, né? Como a gente tem a audácia de dizer quem nós somos. Cara, é tão difícil saber quem a gente é. Eu acho que é o questionamento mais perpétuo que eu já vi. Porque, a gente vai morrer sem saber quem a gente é de verdade, sabe? Porque a gente muda a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. A qualquer momento pode acontecer uma tragédia, alguma coisa que muda a nossa vida para sempre. E se muda a nossa vida, vai mudar a gente, consequentemente. Tô dizendo isso porque, nossa, como é difícil a gente dizer quem a gente é, né? A gente fala, eu sou assim, eu sou assado, eu sou tal, eu sou esse tipo de pessoa. Só que, cara, quando a gente para assim de verdade, senta pra pensar, tá, quem sou eu? Eu percebi isso fazendo o exercício do primeiro episódio, trazer aqui quem era eu em tópicos, e aí eu percebi que foi bem difícil, eu demorei acho que umas 3 semanas, um mês para fazer aquele roteiro. É muito difícil a gente dizer quem a gente é, né? A gente se explicar, a gente se apresentar. E o pior é que a gente tem que fazer isso muitas vezes na nossa vida, né? Por exemplo, na escola, no meu curso, nos meus cursos, eu tive que fazer isso várias vezes. Principalmente quando, na escola, menos assim, mas nos meus cursos que eram mais humanizados, vamos dizer assim, entre aspas. A gente trocava de professor algumas vezes, porque cada professor ministrava uma matéria. E aí, cada semestre tinha um professor diferente. Então, a gente fazia esse exercício de se apresentar algumas vezes, por conta, né, novos professores, professoras. E aí, a gente precisava se apresentar, né, se conhecer um pouquinho, do mínimo, né. Então, a gente fazia esse exercício. E mesmo assim, ainda é difícil, né. Até porque eu não sou a mesma pessoa. Como eu falei, a gente muda muito. Então, eu não sou mais aquela pessoa que estudou naquele momento. Ela ainda existe dentro de mim, mas eu não sou mais aquela pessoa. E aí a gente vê que a gente não se conhece de verdade, né? Porque toda vez é meio complicado a gente falar, quem sou eu? Quando alguém pergunta, quem é você? A gente fala, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu trabalho com tal coisa. Esses 3 exemplos mesmo. Não é quem a gente é. Eu tenho tantos anos. Você não vai ter essa idade para sempre. Você tem essa idade por 1 ano. Eu moro em tal lugar. Você pode se mudar, eu trabalho em tal lugar. Você pode mudar de emprego. Então, cara, nada disso é quem você é. Isso é quem você está. Você está entendendo o que eu tô querendo dizer? A gente não é. A gente está. Faz muito sentido em inglês isso. I am. Eu sou e estou. É ao mesmo tempo as duas coisas. Porque, de fato, somos as duas coisas ao mesmo tempo. Somos e estamos, né? Nessa pele, nesse momento, né? Mas tem algumas maneiras, né, da gente descobrir, né? Uma delas é o exercício que eu fiz no primeiro episódio. E aí, o pós disso, o feedback que eu trouxe pra mim mesma com essa experiência foi o reflexo, sabe? Me ouvir gravada foi uma nova forma de me conhecer, de conhecer quem eu sou nesse momento. Eu sempre tô nessa vibe de me autoconhecer. É uma coisa que eu sempre penso, que tá sempre na minha cabeça. Se mude de autoconhecimento, de autobusca, de saber quem sou eu. Me ouvir gravada foi um retorno, né? Uma boa resposta para essa pergunta. Não uma resposta definitiva, mas foi uma resposta assim, um espelho, né? A gente se enxergar de outra forma. Me ouvir gravada foi me enxergar de outra forma, me ouvir de outra forma, né? Uma nova forma de me conhecer. E aí a gente percebe coisas que a gente não tinha visto, não tinha escutado. A gente percebe novas habilidades, a gente percebe novos defeitos, a gente percebe novas qualidades. Citando aqui, por exemplo, realmente. Nossa, como eu falei realmente no primeiro episódio, gente, me desculpa. Eu não percebi que eu falei tanto realmente. E agora, nesse episódio aqui, esse exato episódio, tô percebendo que eu tô falando muito então já peço desculpa. Eu tentei cortar no primeiro episódio o máximo de realmente que eu pude. Editando, eu falei, meu Deus, gata, que vocabulário é esse? Enfim, a gente percebe, né, essas coisas se olhando. A gente só consegue perceber essas coisas se olhando. No dia a dia a gente não vai perceber que a gente repete muito uma palavra.
Nossa, mas isso é uma coisa que me irrita, viu? Quando alguém repete muito uma palavra, usa de vírgula. Cara, pior que eu, tipo, olha lá, o tipo. Pior que eu leio textos, eu ouço áudios de pessoas no trabalho mesmo, ou no dia a dia, e aí eu vejo os vícios das outras pessoas, aí eu fico, cara, por quê? Por quê? Por quê? E aí, você falar é muito mais difícil de você perceber esses vícios, né? Porque você tá falando ali é uma coisa muito mais rápida. Não dá pra você revisar. Texto já é outra coisa, né? Nossa, quando me mandam texto escrito errado, principalmente quando eu tô falando com algum serviço, alguma coisa, uma loja, um atendente, uma atendente, e aí manda as coisas tudo repetida, manda as coisas mal escritas, eu fico, ai, meu Deus do céu. Mas voltando pra autopercepção, é só se ouvindo e se vendo de fato que a gente consegue, né, se conhecer. A gente tem essa mania, não que não funcione, mas a gente tem uma certa mania, um certo fascínio, sei lá, uma obsessão de procurar quem somos em coisas externas. Dá pra responder a pergunta assim, mas, tipo, não é algo palpável, sabe? Não sei se eu tô me fazendo clara, mas quem a gente é, tá na gente, sabe? Por isso que eu digo que a gente só vai conseguir se conhecer, se enxergar, se ouvir de fato, se a gente fizer esse exercício de verdade, de se ver, pegar um espelho, se olhar no espelho, se gravar, sabe? É um exercício muito bom. É o que eu acho que eu comentei isso no primeiro episódio. Esse meu podcast, esse meu projeto não é só pra expor coisas para o público, eu quero expor coisas pra mim mesma, sabe? Muitas vezes sozinha eu me pego pensando em pautas e foi um dos motivos que eu parei pra pensar e falei, cara, e se eu levasse esses questionamentos pra mais gente ouvir? E se mais gente tá tendo essas brisas, essas viagens, essas caraminholas na cabeça? Foi um dos pontos cruciais, assim, pra eu decidir fazer isso, pra eu tomar coragem e fôlego e botar a boca no trombone. Então eu recomendo, viu? Você aí que gosta de se autoconhecer, de se autodescobrir, que tá nessa vibe também, façam esse exercício. Esse exercício do primeiro episódio é bem antigo, sabe? Um monte de gente, eu já vi um monte de gente fazendo, mas no YouTube. E é um bom exercício. Se você quiser fazer, depois me contem, viu? Eu quero saber. Muitas vezes, quando a gente não se conhece, né, não tem esse autoconhecimento, se a gente não se conhece, a gente acaba se sabotando, sabe? Vou dar um exemplo externo. Se a gente não sabe que fogo queima e bota a mão, a gente vai se queimar. A não ser que a gente tenha essa informação de que o fogo queima e a gente não vai fazer isso, né? Se conhecer, saber dos seus vícios, das suas fraquezas, das suas forças, das suas habilidades, dos seus defeitos, das suas qualidades, é um jeito de você viver com melhor qualidade, sabe? Você conhece as armas que tem, você conhece as defesas que tem. Então, você sabe quando você vai, por exemplo, ter uma crise de ansiedade. Um exemplo bem extremo, muito entre aspas, porque muita gente não sabe quando tá tendo uma crise de ansiedade. Um exemplo, se você tá com muita gente fala isso, eu com fome viro cão. Quando você fala pra alguém, eu com fome sou o cão, é um ato de autoconhecimento. Você sabe que você com fome vira o cão, então é autoconhecimento, sabe? Às vezes a gente tem esses lapsos de autoconhecimento, mas não tem consciência de que a gente tá tendo um lapso de autoconhecimento, ou a gente tá exercitando esse autoconhecimento. E a partir dessa informação, você procura jeitos de suprir essa necessidade, no caso, essa fome, para não, né, virar o cão de fato. Se a gente não se conhece, a gente se negligencia muito. Mesmo nos conhecendo, a gente se negligencia muito, porque a gente tem a famosa síndrome do vira-lata, né? O maior exemplo de autossabotagem que pode existir é a tal síndrome do vira-lata. A síndrome do vira-lata por si só, ela é um paradoxo. A síndrome, o complexo de vira-lata, por si só é o complexo de vira-lata. Se a gente não se conhece, não se reconhece, não se valoriza, sabe? Se a gente não se conhece, não se reconhece, a gente não se valoriza. E aí, se a gente não se valoriza, a gente acaba sendo muito duro. A gente é muito dura com a gente mesma. É um ciclo. Se você não se conhece, você não se valoriza, você acaba sendo dura com você mesma, tem o complexo do vira-lata, você acaba se pondo em situações que você provavelmente não merecia se colocar, você não deveria passar. Então a gente acaba se martirizando por erros bobos, sabe? Erros que a gente comete por, assim, inocência.
Um exemplo, assim, no primeiro episódio, eu gravei muito perto do microfone. Se você percebeu que dava uns pipocos às vezes no áudio, perdão, eu tentei limpar isso, mas, tipo, não deu. É porque no gravador o som sai muito diferente. E aí eu tava ouvindo direto no gravador, eu tava gravando e ouvindo direto na gravadora. Então pra mim tava baixo. Então eu falei mais perto. E aí acabou ficando. Quando eu fui editar, que eu falei, putz, pipocou essa merda. Mas aí já não tinha o que eu fazer. Eu ia regravar? Eu não ia regravar. Por questão de tempo, por questão de preguiça e porque, cara, mínimo, sabe? Um problema mínimo. Então, um problema, um erro que eu cometi na inocência ali, que eu não sabia que ia dar ruim depois. Mas que não afetava o todo, sabe? Era uma coisa ínfima. E aproveitando, falando do gravador, eu fiz uma bosta. Fiz uma merda colossal. Porque quando eu peguei os arquivos para editar o primeiro episódio, eu peguei os arquivos. Na verdade, não foi. Eu peguei os arquivos do primeiro episódio, beleza, e apaguei do gravador. Eu só apaguei. Depois, quando eu fui gravar a vinheta, que eu gravei a vinheta depois, eu peguei os arquivos e eu fiz a merda de formatar. Só que não é a porra de um pendrive. É um gravador. Quando eu formatei, eu acho que eu acabei excluindo alguma coisa, alguma programação interna dele que ele não tá salvando as gravações mais. Ele grava tal, mas quando eu paro de gravar, a gravação vai pro saco. E aí eu tenho que resolver isso. Eu já entrei em contato com a assistência técnica e aí não consigo mais usar ele até consertar. Um disclaimerzinho que eu tô fazendo aqui. Tô gravando com o celular. Então, por enquanto, vai ser essa qualidade de áudio mesmo. Esses dois exemplos, esses erros, um pequeno e um médio, né? Não vou nem falar que são dois pequenos, porque formatar o gravador realmente. Mas são coisas que eu não tinha consciência. Inclusive, para um outro projeto aí que eu preciso tocar, eu vou precisar do gravador, então eu preciso ir atrás disso. Então, são coisas que eu não tinha consciência. Então, pra que eu vou ficar me martirizando, sabe? É um exercício também que eu tenho feito ultimamente na minha vida, porque eu tenho esse costume. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, eu sou uma pessoa extremamente crítica. Então eu tenho essa mania de, nos pequenos erros, me martirizar, sabe? Os pequenos erros das outras pessoas também, nossa, quero morrer. Mas com as outras pessoas eu não sou tão dura, porque, né, eu tenho noção. Mas comigo mesma, misericórdia. Então eu tenho feito esse exercício de tipo, cara, eu não sabia, não tinha como eu saber. Eu não tinha experiência, eu não tinha ninguém para me dar informação. Eu nem imaginei que isso pudesse ocorrer. Eu lembrei agora de um caso que quando eu tive meu primeiro smartphone, tava limpando ele porque tava com a memória cheia e tal. E aí eu tava apagando os arquivos e aí eu acabei apagando praticamente tudo do celular. Eu perdi um monte de coisas. Eu não lembro se eu fiquei muito puta na época. Eu lembro que deve ter ficado, mas eu não lembro se eu fiquei tão puta. Mas, tipo, eu não tinha noção, sabe? Não tinha noção nenhuma. Outro exemplo, quando eu era menor, quando eu era criança, eu e minha mãe jogava um joguinho no celular dela muito legal. Sabe quando você tem que conectar aqueles canos na posição certa pra água correr e tal? A gente jogava esse joguinho que era muito legal. E aí eu lá fuçando e tal, e aí tinha a opção lá, excluir. Eu sabia o que significava excluir na época? Não. Apaguei o jogo. Ê, que legal! Lembro da minha mãe ficar brava. Não a ponto de me dar um sermão, me dar uma surra, coisa do tipo, mas ela ficou puta. Com razão, né? Mas, tipo, eu não tinha noção do que era excluir. Fazer esse exercício também é ter noção de que você não tinha conhecimento depois que você cometeu um errinho, um erro, também é um autoconhecimento, um autocuidado, sabe? Saber que você não tinha noção é autoconhecimento. E aí você ter o autocuidado de não se martirizar por isso, de não querer se matar por causa disso. Tipo, não é o fim do mundo, cara. Eu podia ter regravado o negócio. Ninguém. Era o primeiro episódio. Ninguém tava sabendo. Eu podia regravar e postar depois, entendeu? Mas eu também não queria, porque foi mó rolê pra eu ter coragem de gravar o primeiro episódio. Pra eu ter ânimo pra gravar o primeiro episódio. Então, falei, vai assim mesmo. Não é o fim do mundo. No próximo eu melhoro. E é sobre isso. A vida não é isso. A gente aprender com os nossos erros. É sobre isso, é literalmente aprender com os nossos erros. É clichê, é repetitivo, é bater na mesma tecla? É, mas é isso. Não tenho o que inventar. Às vezes a gente fica querendo inventar firula, a gente fica querendo colocar significado em tudo. Às vezes só é o que é. E é isso aí. Aceita e vai, sabe?
Aí a gente fica perdendo tempo numas coisas que não vão fazer diferença. Às vezes faz diferença só pra gente, sabe? Para as outras pessoas não. Às vezes é uma coisa mínima para as outras pessoas, mas pra gente vira um grande problema. E aí quando a gente faz essa coisa de ser muito dura com a gente, de se martirizar, de querer se matar, sabe? A gente acaba perdendo um pouco da nossa confiança, perdendo um pouco da nossa autenticidade. É o que eu falei, a gente não se valoriza. E aí a gente vai virando sombra da gente mesmo, sabe? E não é legal você viver na sua própria sombra. Você ter, tipo, um potencial a ser desenvolvido, mas você sempre fica achando que você não é capaz e você fica sempre desconfiando da sua capacidade, sabe? Porque você fica sempre focando nas coisas mínimas, não vê o lado bom das coisas, sabe? De novo, é clichê? É, mas é isso, cara. A vida é assim. Nossa, quem vê pensa que eu sou good vibes assim, né, gente? Quem convive tá ouvindo isso falando: quem é essa? Quem é ela? Quem é ela? Enfim, e essa autossabotagem acaba atrapalhando a gente de fato. E aí, um outro exemplo de autossabotagem que eu trago é as coisas que a gente vai deixando, e deixando, e deixando. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Como eu disse aqui, vou gravar o primeiro episódio. Nossa, tem essa vontade do podcast há muito tempo. No começo do ano passado, eu comecei a trabalhar na identidade visual que eu queria do bagulho. Porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu penso no visual muito primeiro, sabe? Depois eu estruturo o conteúdo e tal. A minha veia artística visualmente é muito mais forte. Eu sou uma pessoa muito visual, muito auditiva. Então, por exemplo, se eu vou gravar um Reels, por exemplo, de moda, de maquiagem, alguma coisa do tipo, eu penso na música primeiro, às vezes, muitas vezes. Às vezes uma música me inspirou a gravar aquele negócio, sabe? Às vezes uma música em específico me inspirou e aí eu quis gravar para aquela música, mas muitas vezes eu pesquiso a música primeiro. Então eu pensei, comecei a construir a minha identidade visual desde o começo do ano passado. E aí ficou rodando, rodei pra lá, rodei pra cá, rodei pra lá, rodei pra cá. Mas eu tive tempo também de pesquisar, de pensar realmente no que eu queria. Mas eu enrolei, tipo, um ano e pouco, né? Fui deixando, então eu já podia ter começado, sabe? Pior é que não era um medo, não era um receio. Eu não sei, às vezes tem alguma coisa que me trava, sabe? Que ficou, ai, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Não sei, é uma preguiça, uma falta de ânimo, sei lá. É uma coisa que eu tenho que tratar. É uma coisa que eu tenho que tratar porque me atrapalha e tá me irritando. Isso me irrita. Já tenho esse autoconhecimento de que eu faço isso e agora eu quero tratar isso porque isso me irrita, me atrapalha. Eu vejo que me poda. E eu tô cansada de ser podada. Já sou podada por tanta gente, quer dizer, tanta gente já tenta me podar. E aí eu me podando? Porra. Enfim. Aí um exemplo, agora o gravador. Tem esse outro projeto aí que eu quero tocar, que eu preciso do gravador e do celular ao mesmo tempo. Então eu preciso tomar vergonha na minha cara e ir atrás de arrumar esse gravador. Só que o problema é que eu me lembre, a assistência técnica é tipo de semana e aí é horário comercial. Só que de semana e horário comercial eu tô trabalhando. E aí, como faz? E aí entra no tópico que eu não posso fazer essas coisas em horário comercial, porque eu estou trabalhando. E aí eu preciso do quê? De outra pessoa. Aí já me dá uma vontade de bater a cabeça na parede, porque eu odeio depender de gente. Eu odeio depender de pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa muito controladora, eu sou uma pessoa muito crítica. Se não for feito do meu jeito, eu vou ficar cismada, sabe? Se não for do meu jeito, tem que ser, no mínimo, bem feito. Eu sei que do meu jeito vai ficar ótimo, porque o meu jeito é do jeito que eu quero. Então, pra mim, vai estar ótimo. Então, se não for do meu jeito, tem que ser, no mínimo, bem feito. E o bem feito das outras pessoas não é o mesmo bem feito que o meu. E aí, me dá uma coceira. E aí, eu fico com esse impasse. Eu tenho que resolver o negócio, eu não posso resolver o negócio, porque no horário que o negócio tá aberto, eu tô trabalhando, fazendo outros negócios. E aí, eu tenho que resolver isso. E aí, eu vou ver aí como é que eu vou fazer. E aí, nesse negócio de deixar pra depois, vai deixando, vai deixando, vai deixando, no fim, eu acabo tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo e tudo de uma vez. Um exemplo, post no Instagram. Ai, eu vou postergando, eu vou postergando, eu vou postergando. E aí, quando eu quero fazer outra coisa, sem ter feito esse post em específico, não é um post em específico, é só um exemplo. Mas sem ter feito esse post, aí eu tenho que fazer esse post correndo pra eu poder fazer outra coisa, entendeu? Pra eu poder postar sobre outra coisa. Eu fico sobrecarregada, acabo ficando sobrecarregada, eu não aproveito quando eu tô mais de boa pra fazer o negócio que eu tenho pra fazer, e aí acabo fazendo em cima da hora, eu tenho que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, aí eu acabo tendo que postar 6 fotos, 6 carrosséis no mesmo dia, e aí realmente meu engajamento vai pro saco, não que eu me importe, mas vai pro saco, e aí eu fico sobrecarregada, nervosa, com a ansiedade socada no meu rabo, atravessando assim todo o meu sistema digestório, chegando até a minha boca, complicado.
Isso puxa também aquela hora certa, né, muito entre aspas. "Ai, tô esperando a hora certa", a gente tá esperando sempre a hora certa, né, a gente sempre tá esperando a hora certa. Não tinha isso com o podcast, não estava esperando hora nenhuma, até porque pra mim essas coisas, os meus projetos, pelo menos eu vejo, não tem hora. Algumas coisas têm. Quando é uma trend, por exemplo, tem hora certa. É, realmente, se você quiser engajar aquele negócio, aproveita e joga na trend. Você pode jogar o momento que você quiser, mas se você quiser que engaje, o aconselhável é você jogar no meio da trend. Tem inclusive um negócio aqui que eu já pensei que eu queria ter feito da primeira vez que estava em trend, agora vai entrar em trend de novo, então eu tenho que me adiantar e fazer antes, porque aí quando entrar em trend, já vai estar pronto, eu já jogo. A gente fica nesse negócio de hora certa, e a verdade é que a gente tem que fazer nossa hora. Ai, como eu tô clichê hoje, né? Ai, aprenda com seus erros, veja o lado bom das coisas, faça a sua hora certa acontecer. Eu já posso virar coaching, mas é verdade tudo isso. Eu não sou essa pessoa good vibes, tá, galera? Quer dizer, eu acho. Talvez eu seja, mas não do jeito que todo mundo é. Mas é verdade, a gente tem que fazer a nossa hora, sabe? Porque senão ninguém vai fazer por nós. Ah, hoje eu tava vendo não lembro o que que era, mas era um story, alguém colocou um reel no story e era a Viola num pedaço de um programa dela antigo e ela tava falando. Se você tá esperando alguém resolver alguma coisa da sua vida por você, se você tá esperando um milagre, se você tá, sei lá, esperando apenas, você tá perdendo o seu tempo, porque a sua vida é sua, ela só depende de você. Então você tem que fazer alguma coisa. Óbvio que tem coisas que a gente depende de outras pessoas. Mas será que só existe aquela oportunidade? Será que não existem outras oportunidades que a gente não explorou ainda, que a gente pode tentar? É meio por isso que eu tô falando. Não tô falando, tipo, essa coisa em específico que você quer tem que esperar a hora certa. Algumas coisas a gente não precisa esperar a hora certa. A gente pode fazer de outras formas, de outros jeitos, encontrar outras portas. Se não achar uma porta, acha uma janela. Se não achar uma janela, você faz que nem a Miley Cyrus, sobe pelada numa bola de demolição e abre a porra de um buraco numa parede. Mas você vai fazer a sua oportunidade. Tem uma música que eu quero só dar uma citada aqui, que fala sobre isso, pelo menos a minha interpretação, né? Culminou de eu revisitar essa música num momento em que eu tava coisando o podcast. E aí me veio essa leitura, né? De fazer a sua área certa, de fazer o seu espaço. Vou ler aqui. A música é Liberdade, da Priscila Alcântara, e ela fala o seguinte: não parece certo alguém que tem asas ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Para mim, não faz sentido alguém que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar. Se tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar. Então é isso. Eu sei que eu tenho asas. Eu sei que o céu é o meu lugar. Se eu tenho asas, eu quero o céu inteiro para eu voar. E aí eu quero fazer o meu espaço. Eu quero fazer o meu céu, sabe? E a gente pode. Em certos momentos, em certas ocasiões, a gente pode. A gente não tem que ficar esperando a hora certa, a gente não tem que ficar esperando a pessoa certa, a gente não tem que ficar esperando permissão de alguém, a gente não tem que ficar esperando validação de alguém. Se a gente quer fazer, a gente vai e faz. Se a gente quiser parar de fazer, a gente vai e para. Coisas que, por exemplo, dependem só da gente, né? Há exceções nesse caso. Se eu quero fazer um podcast, eu vou lá e faço. Se eu quiser estudar alguma coisa, eu vou lá e estudo, me esforço, procuro saber como, estudo. Se eu quiser fazer um bolo, eu vou lá e aprendo como fazer um bolo. Claro que algumas coisas também envolvem dinheiro, e aí complica um pouquinho. Enfim, vocês entenderam o que da questão, né? Tem coisas que a gente não precisa ficar esperando. A gente fica nessa eternamente esperando. Quem gosta de esperar, você gosta de esperar? Sinceramente, alguém aqui que tá ouvindo gosta de esperar? Eu não conheço uma pessoa que goste de esperar. Todo mundo reclama de esperar. Que eu saiba, todo mundo reclama de esperar. Eu odeio esperar. Eu odeio esperar. A gente tem que ter esse ímpeto, né? A gente tem que. E eu, por exemplo, tive que aprender a fazer as coisas um pouco no impulso, porque senão eu penso demais e aí eu acabo não fazendo. Eu vou postergando, empurrando. O tempo vai passando. Furar a orelha, por exemplo. Eu furei a orelha há pouco tempo. Furei a orelha março, fevereiro? Uma coisa assim, março ou fevereiro. Eu queria furar a orelha desde 2018, para minha formatura do ensino médio. Eu não furei porque tava, tipo, muito em cima da hora. Não ia dar pra trocar o brinco, sabe? Eu queria usar outro brinco, não era o brinco que eu ia furar, então não ia dar tempo. E depois disso, nada.
só falava, nada, 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 nada. Não fui atrás disso mais. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 5 anos, se passaram e nada. Aí me deu um estalo. Falei, ai, quer saber? Vou furar a orelha. Dane-se. Peguei um dia depois do trabalho, fui com a minha mãe e furei. Se não fosse assim, não ia ser, sabe? Tem umas coisas que eu tenho que fazer por impulso, porque se não fosse assim, não ia ser. Por exemplo, o meu curso que eu tô fazendo de sábado, postergando, que aí tive que, hoje eu vou lá ver como é que é, não sei o que, se der na telha, eu vou, passo o cartão e vou fazer o curso. Porque é um negócio que não é, vou perder o meu tempo, é um investimento. A gente tem que aprender a enxergar coisas que são investimento na nossa vida, porque muita coisa a gente enxerga como perda de tempo. Algumas coisas são mesmo. A gente perde muito tempo com várias coisas. Mas tem outras coisas que são investimento. Um curso, por exemplo, é investimento. Claro, um curso de alguma coisa que você tem afinidade. Tem gente que eu vejo aí inventando de fazer um curso de, sei lá, coquetelaria e a pessoa nunca teve contato com isso, sabe? Só porque gosta de beber. Não é porque você gosta de beber que você vai fazer um curso de coquetelaria, né? Enfim, tem umas coisas que a gente tem que aprender que são investimentos na nossa vida. Que vão, de fato, edificar a gente. A gente tem que aprender a diferenciar o que vai nos edificar e o que vai nos atrasar. Acredito que depois dessa fase de autoconhecimento, saber, né, em que momentos você se autossabota, depois dessa fase da autossabotagem, do autoconhecimento, é que a gente alcança, de fato, a autenticidade, sabe? Acho que a autenticidade é baseada nesses 2 primeiros tópicos que eu comentei, porque é isso, ser autêntico é não ter medo de se conhecer, de errar, de olhar para os próprios erros e de olhar para os próprios erros com empatia, de não se martirizar. É defender os nossos sonhos e as nossas ambições. Ser autêntica tem muito a ver com isso. A gente não pode ter medo de se conhecer, de errar, de enfrentar os nossos medos, de defender os nossos sonhos, de defender as nossas ambições, às vezes de defender os nossos erros, porque às vezes a gente erra e as pessoas transformam aquilo assim num prédio assim de 45 andares. E às vezes não é isso, sabe? Às vezes você errou por erro de outra pessoa. Não que a outra pessoa mereça ser crucificada, apedrejada. Mas falando nesse sentido de não transformar os erros numa grande coisa, sabe? A gente tem que enfrentar os erros de forma mais empática com a gente, sabe? A gente não pode fazer tudo a ferro e fogo. Erramos. Vamos sentar e resolver. Ok, eu errei. Peço desculpas. Mas não foi totalmente minha culpa, sabe? Mostrar, tipo, por que você errou? Ah, tá, eu errei. E às vezes pedir também. Eu errei, onde eu errei? Tá, e como é melhor? Sabe? Diálogo. Diálogo é a base, assim. Diálogo é a solução para os erros. Diálogo com as outras pessoas, para você saber onde você errou e como você pode melhorar. E diálogo consigo mesmo, para você saber onde você errou e como você pode melhorar como pessoa na sua própria jornada. Pode dividir com um terapeuta também, se você tiver um, tá? Uma também. Enfim, eu acho que é sobre isso a autenticidade. Agora, um assunto nada a ver, que eu só quero trazer mesmo, porque é um negócio porque eu tava pensando nesse ponto de autenticidade e tal, e aí eu tava ouvindo ela, e aí em algum momento me apresentou uma nova música, e aí me veio esse choque. Dua Lipa. Cara, a Dua Lipa, vocês devem ter até dado pausa agora, mas cara, a Dua Lipa, ela é uma questão, sabe? Gosto bastante. Conheci a Dua Lipa, acho que foi em 2017. Eu gostei dela porque era uma voz diferente. A voz da Dua Lipa não é uma voz assim, uma voz genérica, vamos dizer assim, né? Vamos concordar que a voz dela não é qualquer voz. Enfim, gostei dela pela voz, pelas músicas também, porque ela tinha umas músicas bem diferentes. Era uma tendência nova, sabe? Mas aí, com o passar dos anos, eu acho que ela foi perdendo a autenticidade. Esse é o ponto que eu queria chegar. Acho que ela foi perdendo a autenticidade, fazendo as mesmas coisas, sabe? Ela estourou com a New Rules, né? Ela estourou com a New Rules. Aí tem algumas outras músicas dela que fizeram um burburinho também, tipo I Don't Give a Fuck, Blowing Your Mind. Homesick é bem legal, adoro Homesick, é uma pegada mais balada, assim, não balada tuts, balada no sentido de uma questão assim mais romântica e afins. Quem entende um pouquinho de música vai entender, quem assistiu Glee vai entender.
Ela tinha umas músicas muito diferentes, assim, não eram genéricas também, vamos pautar aí pra vocês entenderem. Be The One também é bem legal, inclusive, Ana, um beijo, essa música sempre me lembra você, se você estiver ouvindo isso. E aí ela depois lançou Don't Start Now, e aí Don't Start Now fez o kikiki do kikiki, todo mundo até saturou da música. Ela lançou o Future Nostalgia, que é o álbum, depois que ela lançou a Don't Start Now como single, ela lançou Future Nostalgia, muito bom, Future Nostalgia eu amei, eu escutava assim horrores, Future Nostalgia fez muito sucesso, foi um álbum bem legal, se saiu muito bem, mas desde então ela vem lançando umas coisas mais genéricas, sabe? Umas coisas meio igual, com outras coisas que estão sendo feitas, sabe? Esse álbum dela novo, cara, eu ouvi, eu fiquei, não tem nenhuma música que me mexa, assim, que me anime de fato, que eu ouço e falo, caraca, essa é a minha música. Não tem. E ela foi muito esperta em lançar Training Season, Illusion e Houdini como singles, porque são tipo, as melhores músicas do álbum, de fato. E as outras músicas são tipo, é, tá. E eu gostava muito dela, eu gosto muito dela, mas vem fazendo umas coisas muito. E eu acho que ela foi perdendo um pouco da autenticidade dela. E o que me fez ver isso foi New Love dela. Porque eu tava ouvindo o álbum, e aí o álbum não tava pra repetir, sabe? Quando o álbum não dá pra repetir no Spotify, ele entra, tipo, na rádio do artista, como se fosse a rádio do artista, e toca coisas semelhantes e toca outras músicas do próprio artista. E New Love, eu não tinha escutado nunca. Não tinha escutado. E é do álbum de New Rules. Mas New Love eu nunca tinha escutado. E aí, quando tocou New Love, eu fiquei, meu Deus do céu, que música é essa? Now it's getting quiet here. Now it's getting blue. Incrível, incrível. E aí eu comparei as músicas, New Love com as atuais. Cara, que diferença! Como era uma coisa original, tipo, New Rules. Não, New Love é de 2017, eu nunca tinha escutado. Aí eu escutei agora e, tipo, ainda é muito original. Sabe? É um negócio de 2017 e é original ainda. Pode ser que tenha outras coisas parecidas, mas eu nunca tinha escutado antes. Não dela, pelo menos. É do mesmo álbum de New Rules, dessas outras que eu falei, que são totalmente diferentes umas das outras. Aqui, por exemplo, esse álbum mesmo de New Rules, auto-intitulado Dua Lipa, auto-intitulado não, como é que fala? Homólogo? Enfim, tem o mesmo nome dela. Elas são diferentes entre si, essas músicas, dentro do álbum. Então, tipo, isso é muito rico. Tinha uma versatilidade, sabe? Uma autenticidade nisso. De ser diferentes as músicas, de serem bem distintas umas das outras e dos que estava sendo feito, sabe, em comparação com outros artistas. E aí, quando eu ouvi New Love, logo depois de ouvir as coisas mais recentes, eu fiquei, cara, onde tá a artista que fez New Love? Cadê, cara? Porque as coisas recentes são mais do mesmo. Eu ouvi, tipo, então tá, né? Então tá, não tinha nenhuma música que me tocasse. Mas New Love, nossa. E aí eu ouvi New Love, assim, no repeat, no repeat. Aí eu acho que isso aconteceu por causa de mercado. Não entendo nada, não aprofundo, não acompanho tanto assim, mas provavelmente creio que isso aconteceu por mercado, questões de venda e tal, de que tem que vender e ser rico, tananã, e papapá. Por exemplo, um meme muito bom que eu vi que é umas pessoas assim sentadas numa reunião, eu acho, e aí tava funcionários da Renner aprovando a nova playlist da loja. E aí era o álbum dela que tava tocando, sabe? Ou seja, o álbum dela é música pra tocar em loja de roupa. Que coisa mais genérica do que música que toca em loja de roupa? Enfim, creio eu que isso aconteceu por causa de mercado. E aí é aquela questão que eu falei, da gente defender nossos valores, defender nossas ambições, nossas vontades, nossos gostos. E aí ser autêntica, sabe? Provavelmente ela cedeu, porque ela não é besta nem nada, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ser famosa e ganhar views e ganhar streaming e ganhar visibilidade, então ela cedeu. Mas será que valeu a pena? Eu, por exemplo, não tô acompanhando tanto. Seguir, minha opinião, um pontinho de poeira no meio do universo. Mas sei lá, eu fiquei pensando sobre essa questão de autenticidade.
Ó, uma comparação também. O álbum, esse em questão que eu falei que eu gosto, que tem New Rules e etc. Tem 1 hora. O álbum novo dela tem 36 minutos. Só isso. Metade. 36 minutos. Sabe o que é um álbum em 36 minutos, cara? Ai, Nata, mas você não tem álbum nenhum. Você tá falando o quê? Realmente, eu não sou ninguém pra falar, mas eu tô falando aqui. No meu mundinho, tá? Na minha bolha. Aqui é sobre mim. Aqui é sobre as minhas perspectivas. Aqui é pra falar o que eu penso mesmo. Não pedir minha opinião. Problema seu, porque aqui é o lugar que eu vou dar sem pedir mesmo. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Autoconhecimento, autossabotagem e autenticidade. Eu espero que eu tenha me feito entender. Se eu não me fiz, sinto muito. A gente pode, depois eu posso trazer mais profundidade em outros episódios também, porque essas são questões recorrentes e pontos aqui também que eu provavelmente vou tratar em outro momento, coisas que eu vou esmiuçar mais. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Comenta lá o que você achou, o que você gostou no teaser que eu provavelmente lancei lá no meu Instagram. Vai lá, comenta o que você achou do episódio. Se você tem sugestões também de assuntos. Vamos nessa comigo? Beijo. Até o próximo episódio. A gente se ouve por aí.